Pessoal, eu prometo pra você que eu não vou tirar muito o seu tempo não, mas fato é vergonhosa a partida de ontem do Vasco da Gama contra o Internacional. O Internacional que tem um time de meio de tabela, um time do Inter que não tem nada de demais, mas que o Vasco ontem entrou com uma postura inacreditável. Os jogadores do Vasco entrou em campo no dia de ontem pra entregar o resultado. Foi praticamente isso que o Vasco fez. Falha do Léo Jardim, Pumita Rodrigues tentando cruzamento de 3 dedos, causando aí o contra-ataque do Internacional, falha do Carlos Cuesta, o Vasco da Gama que não tem zagueiro, né? Pelo visto a gente não tem zagueiro, porque você coloca o Robert Renan como titular. O Robert Renan é um jogador que não vale nunca 60 milhões de reais, que é o que o Zenit pede para o Vasco comprar em definitivo ele, não vale nunca. Carlos Cuesta, zagueiro de seleção da Colômbia, falha todos os jogos que ele joga. Alan Saldívia, todos os jogos que ele joga, tenta fazer besteira e consegue. Alan Saldívia tem 19 jogos com a camisa do Vasco. Fez 3 gols, mas 3 gols no gol do Vasco da Gama. Gol contra. Então quer dizer, o Vasco não tem zagueiro. E essa saga de zagueiro no Vasco, ela continua desde muito tempo, por conta de amadorismo da diretoria do Vasco. Por falta de contratações cruciais, contratações que cheguem para jogar bola. E o Vasco da Gama não pensa dessa maneira. O Vasco pensa em contratar jogadores que são apostas. Jogadores que jogam lá no futebol colombiano, vão chegar aqui e jogar bola. Não é assim que funciona o futebol. Não é assim que funciona o futebol. Eu não vou tirar muito seu tempo não, pessoal, mas eu vou pedir pra você deixar o seu like aí, se inscrever no canal que é importante, ajuda pra caramba. Dá aquela moral pra gente, estamos perto de bater a marca de 40 mil inscritos. Então ajuda a gente aí que é super importante. Beleza? Renato Gaúcho, inclusive, deu uma entrevista coletiva no dia de ontem, criticou pra caramba, detonou os jogadores. Mas eu vou falar também sobre uma crítica do Renato, porque pra mim é um absurdo algo que ele coloca na escalação do Vasco ali. Bom, vamos lá, vou dar o play aqui na entrevista coletiva do Renato, né? Um trecho, na verdade, um trecho de dois minutinhos, pra você ver o Renato Gaúcho cobrando os jogadores do Vasco da Gama e tudo mais. Vamos lá. Duarte, da Rádio Gaúcho, prazer te rever, antes de mais nada, uma boa noite. Gostaria de entender como é que você encarou esse jogo de hoje, né? Porque o Inter, ele mudou ao longo do campeonato, de um time que gostava de ter a bola, mas não vencia, para um time que passou a entregar a bola para o adversário e conseguiu alcançar alguns resultados. Hoje, por exemplo, o Vasco teria até mais posse de bola, jogando no Beira-Rio, importante mais posse de bola que o Inter. Você esperava esse Inter dessa forma, marcando alto, marcando baixo? Como é que você previa esse Inter hoje contra você? Não, nós sabíamos da maneira que o Internacional jogava. Mas eu não vou tirar os méritos do Internacional, porque ele mereceu, já falei aqui, a vitória. Mas nós facilitamos demais. Não vai tirar os méritos do Internacional. Não. Se você pegar os 4 gols que o Internacional fez, a gente, eu ainda não olhei os lances, os gols aí no vestiário, mas pelo que eu vi lá no campo, tem 3 gols nós faremos. E aí a conta chega. A conta chega para o que eu quero. Você não pode falhar tanto. Você não pode faltar tanta atenção assim numa partida de futebol. Você está dando muita chance para o adversário. E isso que não pode acontecer. E isso é o que mais cobra. E o Internacional soube se aproveitar disso. Eu não vou falar dos desfalques do meu time hoje, porque eu sempre falo para vocês que eu tenho um grupo e o jogador precisa aproveitar as oportunidades. Mas é claro, né, que nós tínhamos aí quase 100 jogadores importantes, que também não é desculpa, mas o entrosamento não é o mesmo. E principalmente no momento que eu falo que a gente, né, entra dormindo. O adversário não entrou dormindo não. O adversário entrou para a guerra. Nós entramos para desfilar e nós pagamos pelos nossos próprios erros. Então tá aí, treinador do Vasco da Gama, Renato Gaúcho, falando que o Inter entrou pra jogar bola e o Vasco da Gama entrou em campo pra desfilar. E realmente foi o que aconteceu. O Vasco da Gama entrou em campo pra desfilar. E aí tá aqui o Renato Gaúcho agora, cobrando os jogadores e falando também sobre a partida de ontem. Vamos lá. Os gols que a gente tomou foi por falta de atenção. Então a gente não pode nem colocar em campo ou na desculpa de que não tivemos tempo suficiente para treinar. Sem atenção, faltou atenção. O Internacional foi melhor, aproveitou as nossas falhas, soube fazer os gols, mereceu a vitória por tudo que eles fizeram durante os 90 minutos. E como você mesmo falou, a gente tem que esquecer esse jogo, pegar como exemplo, obviamente, aprender com os nossos erros, uma coisa que eu cobro bastante sempre do grupo,
é ter atenção durante os 90 minutos, porque no momento que ele apitar, a coisa vai acontecer. E tem acontecido. E hoje foram para cá porque nós falhamos bastante. Então, eu peguei esse jogo, falei como exemplo. Corrigir a atenção, não tem correção. Não tem atenção. Não tem correção numa atenção. A atenção você tem que ficar ligado os 90 minutos. Independente do adversário, independente do local do jogo, independente do que está acontecendo, você tem que ficar ligado. E hoje, por nós não estarmos ligados, concentrados, falhamos e a Internacional soube aproveitar as nossas falhas. Então tá aí, Renato Gaúcho dando as palavras dele sobre a derrota do Vasco da Gama ontem, que na minha opinião foi uma vergonha, foi realmente ridículo. Bom, pessoal, e outro ponto importante pra gente poder falar também é que eu vi muita galera, quando o Vasco perde é o fim do mundo, é todo mundo criticando, é todo mundo falando besteira, isso aqui não serve, isso aqui lá. Eu não sou assim, mas fato é, o Vasco da Gama tem que aproveitar esses próximos jogos do Vasco antes da Copa do Mundo. O Vasco tem 3 jogos dentro de casa. O Vasco joga contra o Olímpia fora de casa na quarta-feira pela Copa Sul-Americana, um jogo difícil, um jogo importante. Depois joga contra o Bragantino dentro de São Januário, Barraca Central pela Copa Sul-Americana dentro de São Januário e Atlético Mineiro também dentro de São Januário. Então quer dizer, o Vasco da Gama, ele tem na mão terminar, vamos dizer, esse período antes da Copa muito bem. Muito bem. Pode ser que perca até por Olímpia, mas se não perder por 3-0 já tá excelente. Já tá excelente, porque o resultado ali, né, a partida 1 contra 1 ali, o Vasco ganhou porque venceu de 3-0 em São Januário. Né, o confronto direto. O Bragantino é obrigação vencer dentro de São Januário. Barraca Central, obrigação. Atlético Mineiro, obrigação. Então quer dizer, o Vasco pode terminar o período antes da Copa, classificado da Copa do Brasil, classificado da Sul-Americana e lá em cima no Campeonato Brasileiro. Basta fazer seu papel de casa. Vencer os jogos dentro de São Januário. O que não é difícil, mas também não é fácil, né? E pra esses jogadores aí, a gente precisa jogar bola. Agora eu preciso falar uma coisa pra você sobre a partida desse jogador aqui. Incompetente, na minha opinião. Incompetente. Postura de vagabundo que ele teve no jogo de ontem. Não jogou porra nenhuma. Desrespeitou a camisa do Vasco a partir do momento que ele falha nos gols do Vasco. Parece que tá com uma geladeira nas costas pra correr. Geladeira nas costas pra correr. O jogador do Internacional vira na frente dele, faz o que quer. E aí no final do jogo, ele com uma postura ridícula, ele ainda consegue ser expulso. Com uma entrada de carrinho ridícula, patética, Cuesta. Você é patético. Saia do Vasco da Gama imediatamente. Você é um zagueiro patético. Você é um zagueiro ridículo. A realidade é essa. A partida do Cuesta é ridícula. O Vasco Camisa colocou aqui, ó. Carlos Cuesta hoje fez uma partida digna de uma investigação policial. Não satisfeito em entregar gols e errar tudo que tentou, no final do jogo ele ainda conseguiu ser expulso de propósito. Desrespeitou a camisa do Vasco da Gama. Postura de vagabundo ele teve no jogo de ontem. A realidade é essa, tá? Me desculpa o desabafo, mas a realidade é essa. Postura ridícula, postura patética o senhor Carlos Coelho teve no jogo de ontem do Vasco da Gama. Eu vou sempre cobrar aqui. Outro também, Léo Jardim. Que porra de goleiro que ganha R$1 milhão, que nunca ganhou nada na vida, nunca ganhou nada no Vasco da Gama. A única coisa de troféu que ele tem é a camisa de 200 jogos, a camisa do Vasco. Mas ele falha todos os jogos. Todos os jogos não, mas falha quase todos os jogos, né? Um goleiro desse merece ganhar R$1 milhão, galera. Um goleiro desse merece ser o goleiro mais bem pago do futebol brasileiro. É isso que você ouviu. Um goleiro que não vai pra seleção brasileira, um goleiro que falha jogo, falha alguns jogos, né? Beleza, que ele salva alguns jogos também, mas ele falha pra caramba. Um goleiro que não sabe sair na bola aérea, que nunca ganhou nada a camisa do Vasco, mas ele ganhou R$1 milhão, né? Ele ganhou R$1 milhão. É inacreditável, cara, é inacreditável. Tem algumas coisas no Vasco que são ridículas, né? Mas o que foi que eu falei pra você também. Não é um cenário de, caraca, gente, pô, tamo ferrado, não sei o quê. Deixa eu mudar pra você aqui a tela. Então tá aqui, ó, deixa eu colocar aqui na tela pra você. O porquê que eu tô falando que, é um cenário ontem que foi ridículo, mas o Vasco da Gama tava sem seus principais jogadores. Thiago Mendes, Rojas, Adson, Spinelli, PH. 4 jogadores, 1, 2, 3, 4, 5 jogadores
que hoje são titulares do Vasco da Gama. Lembrando o Cuiabano também, né? Porque não dá pra aturar o Lucas Piton no lateral esquerda. Não consegue. Não consigo aturar o Lucas Piton no lateral esquerda do Vasco da Gama. Então o Vasco jogou sem 6 jogadores titulares. Não tem muito o que falar, né, cara? Não tem muito o que falar. A realidade é essa. Então, quer dizer, o resultado ontem era muito mais esperado uma derrota, mas não da maneira que foi. Não da maneira que foi. Que foi uma partida vergonhosa, uma partida ridícula. O Vasco, nesse exato momento, ele se encontra em 11º lugar. Mas, obviamente, ainda pode acontecer muitos jogos do campeonato. Amanhã eu trago atualizações pra vocês de como que vai ficar a tabela do Brasileirão com os resultados do jogo de hoje. Hoje aconteceu um jogo, o Santos perdeu por 3-0 pro Coritiba, tá? Então, quer dizer, o Vasco tem 2 sequências em casa, é importante pra gente poder pontuar, pra gente poder ganhar. Se Deus quiser, vai dar tudo certo, beleza? Então, pessoal, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like aí, se inscreve no canal, ative o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos no canal. Perdão pelo vídeo estar saindo nessa hora, mas eu resolvi fazer esse vídeo para vocês postar agora, né? Então é isso. Obrigado a todos, deixe seu like, se inscreve no canal, clica no botão de hypar. Sei que a galera não tá muito animada não, mas não tem problema também não, tá? Derrota de ontem realmente chateou um pouco, mas vida que segue. As notícias do Vasco não param em nenhum momento. Tamo junto, amanhã a gente tá de volta aí às 6 horas da manhã, trazendo mais novidades pra vocês. Saudações vascaínas, abraço!